Hyundai Creta. Tá pensando em comprar um carro desse, seminovo, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguros, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Creta aqui em análise é na versão Pulse Plus 1.6 16 válvulas flex automático 2018. E essa é a versão top de linha nessa configuração de motor 1.6. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano, e preço médio de venda particular está em R$ 81.306. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, na verdade bem acima, né? R$ 88.920. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando que a tabela FIP, né, que é o maior valor, você vai desembolsar R$ 89.466,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIP, para esse carro vai ficar em R$ 3.556,80. Taxa de licenciamento, valor aqui do meu estado esse ano é de R$ 33,66. Seguro, pegando aqui uma média de 5% sobre o valor da tabela FIP, que eu costumo cotar aqui por os vídeos do canal, vai dar um valor de R$ 4.446 de seguro por ano para um carro desse. Mas lembrando que esse aqui é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em março de 2020, quando esse carro estava ali com 2 anos de uso, já tinha passado ali um pouco daquela maior desvalorização ali, né, do primeiro e segundo ano de fabricação. O valor dele era de R$ 75.522. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 4.466, em percentual dá 5%. Então, é um carro que subiu consideravelmente de preço aí nos últimos tempos, né, como vários outros aí, por causa desse cenário atípico aí do nosso mercado automotivo. Claro que agora, né, de uns meses para cá, começaram a cair ligeiramente de preço novamente, né, mais precisamente de maio de 2022 para cá, mas ainda está longe de voltar aos preços de 3 anos atrás, por exemplo. Para falar mais em detalhes, fiz um levantamento completo de vários outros veículos aí dessa forma, né? Mostrando ali quanto que esses carros ainda estão inflacionados comparado a 3 anos atrás. O link está aparecendo aqui em cima. Mas aqui somando os custos de documentação desse carro, né? IPVA, licenciamento e seguro, e não vou considerar aqui essa inflação, né, porque é um número atípico aí para o nosso mercado, né? Eu poderia considerar se fosse um cenário normal ali, né, do carro depreciando um pouco a cada ano, eu colocaria o valor médio de depreciação anual aqui juntamente com esses outros custos para estimar realmente quanto seria o custo total desse carro desde o ato da sua compra até a sua revenda daqui a uns 2 ou 3 anos. Mas vamos considerar aqui só o que realmente vai sair de fato do seu bolso todo ano para manter esse carro, né? IPVA, licenciamento e seguro. Vai dar um total de R$ 8.036,46, o que dá por mês R$ 669,71 para você manter um carro desse aí com toda a documentação em ordem. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo manutenção.
Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Creta 1.6 automático? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec ficarem R$ 233. Já o par de discos de freio dianteiras da Fremax, R$ 610. Kit de velas da NGK, aqui o modelo exigido aqui pela montadora são as com composto de iridium. As 4 ficaram por R$ 514. Porém, lá no manual de manutenção também indica que essas velas são trocadas a cada 160 mil quilômetros. Então, são mais caras, mas acabam se pagando aí no longo prazo. Medidas de pneus 215/60/17, encontrei os Michelin Primacy 4 por R$ 3.476 já aqui os 4 pneus. Dependendo da fabricante, você pode encontrar preços um pouco mais acessíveis, mas não muito abaixo disso, né? Essas medidas aí, né, voltadas para carros aí SUVs, né, geralmente tem preços um pouco mais elevados mesmo, infelizmente. Óleo de motor, especificação aqui da Hyundai é a viscosidade 5W30 e esse motor pega 3,6 litros com a troca do filtro. Então 4 litros de um Castrol Magnatec 100% sintético API SN 5W30 ficam por R$ 242. Correia de acessórios encontrei da Gates aqui por R$ 129, sem tensor incluso, preço só da correia. E é um motor que trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Um kit da Takal fica por R$ 824, contendo uma corrente, 2 guias e um tensor. E falando agora em filtros, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 70 da Japan Parts, filtro de óleo R$ 36 Japan Parts, filtro de combustível R$ 26 também da Japan Parts, e o filtro de cabine encontrei aqui da MAN por R$ 27. Preços de filtros eu diria até na média bem acessíveis. Amortecedores encontrei os 4 aqui da Nakata pressurizados a gás por R$ 1.416. Para um SUV compacto também tá na média, nada de se assustar. Estamos falando aqui de um carro de transmissão automática, né? Então vamos falar da troca do fluido do câmbio. Especificação aqui da Hyundai com relação à viscosidade, norma de óleo, né? É a TF SP4 e é uma transmissão que pega 6,7 litros considerando a troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 7 litros de óleo. E além do óleo também é interessante trocar o filtro, né? Porque de nada adianta colocar um óleo novo e continuar com o filtro velho, né? Então encontrei aqui os 7 litros de óleo da Febibius, tem código 29934, mais um kit de filtro e junta da Japan Parts. E tudo isso fica por R$ 1.269. E é claro que aqui estou falando só de preços de peças, porque a mão de obra pode variar muito dependendo da região que você mora, da oficina que você vai levar, depender também do processo de troca que você for fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina. Então, para cada situação, o valor de mão de obra pode mudar. Sendo assim, vamos somar aqui a nossa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, vai dar um total de R$ 8.048, claro, sem somar aquele kit de corrente de distribuição que eu já falei o motivo. Mas eu diria aqui que para um carro, né, 2018, SUV médio, ainda está um pouco caro de manter, né? Falando aqui dos principais vilões, né, os pneus aqui bateram quase R$ 3.500 o valor. As velas, né, R$ 514, um pouco mais caras, mas duram mais também. Se você pegar um carro desse aí com baixa quilometragem, vai demorar muito para gastar dinheiro com velas nesse carro. E no mais aqui, discos de freio também um pouco mais caros do que o normal. O resto eu diria que são preços na média se tratando de um SUV câmbio automático. Então, aqui tem alguns vilões aqui dessa manutenção, né, preventiva, que dá para você contornar de alguma forma, mas ainda assim não é um carro dos mais baratos de manter, como estamos vendo aí em números. Mas falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, é um carro com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 5,29 o litro e esse carro tem um tanque médio de 55 litros de capacidade.
Então fica em R$ 290,95 para enchê-lo. E falando agora de consumo, peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade é um carro que faz 7,1 km por litro com etanol e 10,1 com gasolina. Na estrada 8,2 no etanol e 11,3 com gasolina. É claro que não vai ser dos mais econômicos, né? Motor 1.6, ali com desempenho mais ou menos no limite, para o peso desse carro, para o câmbio que ele usa. Eu vou falar desses detalhes um pouco mais à frente aqui nesse vídeo. Então acaba que o consumo realmente fica um pouco mais elevado. Falando aqui ainda em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 391 km. Se estiver abastecido com gasolina, 556 km. Na estrada com etanol, 451 km, com gasolina 622. Tanque de porte médio, consumo um pouco mais elevado, autonomia acaba não sendo das melhores aí, com certeza. Mas falando aqui de lista de equipamentos, versão Pulse, né? Uma das mais bem equipadas aí para esse ano modelo, já vem de série aqui com tudo que eu vou falar, que é a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, sistema start-stop, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, Isofix, sensor de pressão dos pneus mais sensor de estacionamento traseiro e assistente de partida em rampa. E na parte de som, né, de entretenimento, já vem de série com a central multimídia, com as conexões de USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS integrado e espelhamento para celular. Então, duas opções de GPS que você pode ter nesse sistema de som, além da câmera de ré também, já de série. Então, bem completinho, bem equipado aí para o seu ano modelo e para os seus concorrentes, com certeza. Falando aqui de conjunto mecânico, equipado com conhecidíssimo motor Gama, né, da linha Hyundai e Kia, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, variador de fase para os dois comandos. Aqui no Creta, ele gera 123 cavalos de potência na gasolina, 130 no etanol, a 6.000 RPMs. E torque de 16 kgfm na gasolina e 16,5 no etanol, a 4.500 RPMs. São números ok, razoáveis, mas para um SUV pesado, para a categoria, né, dos compactos, que é de 1.359 kg, a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo e o 0 a 100 em 12 segundos. O desempenho aqui ele vai ser apenas ok e nada além disso. É claro que também não é a proposta de um SUV compacto ter desempenho esplêndido. Você vai ter sim que antecipar um pouco ali as suas retomadas de velocidade, as suas ultrapassagens para evitar maiores sustos. Olha só, um 0 a 100 aqui de 12 segundos, né? As arrancadas também desse carro vão ser um pouco mais lentas, até porque aqui ele é equipado com câmbio automático de 6 velocidades, né? É o A6GF1, acoplado ao motor por conversor de torque, inclusive é o mesmo câmbio lá do HB20, né? Os 6 marchas um pouco mais novos, né? É um câmbio bem parrudo, resistente, confiável, se você cuidar bem dele ali, né? Fazer aquela manutenção preventiva que eu já falei. Porém, é claro que ele vai roubar um pouco de desempenho, ele vai priorizar o conforto, a suavidade nas trocas de marcha, nas arrancadas, né? Então acaba que é um carro que perde um pouco ali em respostas e em retomadas de velocidade, com certeza, mas é um câmbio muito bom para o dia a dia. Sistema de suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, mais simples, de manutenção corretiva se necessário também, um pouco mais acessível. Sistema de freios dianteiros do tipo disco ventilado, traseiros a tambor, bem dimensionados para o peso desse carro, sem maiores sustos, sem maiores relatos aí de subdimensionamento, então tudo certo para da mesma forma. Direção de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, fica bem levinha em situações de baixa velocidade, situações de manobra, o que é bem interessante, bem importante. Ganha peso ao ganhar velocidade, então passa mais segurança também em viagens. Porta-malas conta com bons 431 litros de capacidade para um SUV compacto, tá até ok, eu diria, dá para levar bagagens aí de 4, 5 pessoas sem maiores problemas. E além disso, conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos. Se você precisar e puder aumentar essa capacidade de carga, esse carro oferece essa opção. E quais são os pontos positivos principais de pegar um Creta desse ano modelo? É o seu motor bem resistente,
confiável, um dos mais confiáveis aí da linha Hyundai e Kia, com certeza utilizado amplamente pelas duas montadoras aí em vários veículos durante vários anos modelo. Boa oferta de peças, preços como vimos aqui. Alguma coisinha saindo um pouco da curva, não em motor essencialmente, né? Mas como mostramos lá em pneus, em discos de freio e algumas outras peças ali de manutenção corretiva, talvez fuja um pouco da curva, mas no geral não chega a ser um carro inviável de manter. Além disso, é um carro de ótimo espaço interno, inclusive nos grandes pontos de elogio desse carro, conta com entre-eixos de 2,59 metros, então bom espaço para os joelhos ali, principalmente de quem vai no banco traseiro. É um carro baseado na plataforma do HB20, do antigo Elantra também, muito bom. Porta-malas de boa capacidade, lista de equipamentos também muito boa, se tratando aí da categoria do ano desse carro, principalmente na central multimídia, né? Questão de entretenimento, é um carro até bem atualizado. Acabamento de boa qualidade, bons materiais utilizados ali, bons encaixes das peças. Nada de muito a se reclamar com relação a acabamento. Além disso, carro de boa altura do solo, né? Pré-requisito básico de qualquer SUV. E bem valorizado, bem procurado aí na sua categoria. Não é à toa que subiu bastante de preço aí também frente aos seus concorrentes. Então, claro que consequentemente vai ser um carro até de relativa boa revenda também para a categoria dos SUV compactos. Mas, como pontos de atenção aqui, podemos destacar alguns. Existem vários relatos aí na internet, né, de vários donos reclamando de falha no sistema de direção elétrica desse carro e no sistema do ar-condicionado que também para de funcionar ali sem maiores avisos. É um carro que também usa step de uso temporário, para quem não gosta pode ser um problema. Consumo de combustível tem a tendência de ser mais elevado, infelizmente, né, dada a configuração mecânica, dado o peso desse carro. Além disso, o desempenho, né, ele é apenas ok, como já mostrei também em números, não é um carro para te proporcionar respostas esplêndidas ao acelerar, também não é essa a proposta da categoria. E é um carro também considerado caro pelo ano de fabricação e comparado com alguns concorrentes aí de melhor custo-benefício, mas é claro que aqui você está pagando para ter uma melhor confiabilidade mecânica, uma maior facilidade de revenda e uma menor possível desvalorização futura, o que você deve colocar na balança e ver o que é prioridade para o seu caso. Mas me diga você, frente a toda essa análise aí do Creta, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda não se decidiu entre um Creta, um outro carro da categoria ou até de outras categorias, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.